Olá pessoal, nessa aula de hoje vamos aprender sobre números decimais e operações. Vamos ver aqui algumas situações problema que envolvem números decimais e resolver. Então, os números com vírgula são chamados de números decimais. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Cada número, depois da vírgula, corresponde a uma casa decimal. Exemplos. Então, letra A, 1,25 tem duas casas decimais. Letra B, 0,001 ou 1 milésimo tem três casas decimais. Tem 375,8 tem uma casa decimal. E letra D, 0,002 tem três casas decimais. Então, lembrando, as casas decimais são os algarismos que vêm depois da vírgula. Um exemplo aqui, 1,99, né? O preço de uma mercadoria que tem esse valor, o número 1,99 tem duas casas decimais. Observação. Quando a parte decimal termina em zero, podemos eliminar esse zero. Assim como também podemos adicionar zero se for necessário. Então, como exemplo, temos aqui 2,5 é a mesma coisa que 2,50. Isso quer dizer que esse zero depois do 5 pode ser eliminado, certo? Você pode acrescentar, como também pode eliminar, depende da situação. Ainda podemos acrescentar, né, 2,500, é a mesma coisa que o 2,5 da frente, e 2,5 mil. Letra B, 18,000 é a mesma coisa que 18,00, que é igual a 18,0, que é igual a 18. E letra C, 10 é a mesma coisa que 10,0, que é a mesma coisa que 10,00. Agora vamos a um probleminha. Em um estacionamento há 25 carros e 16 motos. Sabendo que os valores cobrados por hora são cada carro R$ 4,50 e cada moto R$ 2,50. Qual foi o total arrecadado em uma hora? Então, é um problema que a gente primeiro vai multiplicar 25 por 4,50, depois 16 por 2,50 e depois vamos juntar os dois valores, os dois resultados. Então, 4,50 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5, vai 2. 5 vezes 4 é 20. Com mais 2, 22. Agora multiplicando a dezena, né? O 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. Coloca o 0, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Somando agora, obtemos, desce o 0, desce o 5, desce o 2 e 9 mais 2, 11, né? Pronto, coloca a vírgula. Duas casas decimais. Agora vamos ver o total arrecadado pelas motos. Nós temos aqui 2,50 vezes 16. Então, 0 vezes 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Coloca 0, vai 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Agora vamos multiplicar pela dezena, que é o 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando, né? Desce o 0. Desce mais um 0. 5 mais 5, 10. Coloca 0, vai 1. E aí fica 4. A vírgula agora, duas casas decimais, conta da direita para a esquerda, né? E agora vamos somar os valores arrecadados. Dá R$ 152,50, certo? Isso em uma hora. Então, respondemos a questão. Vamos agora a um segundo problema. Rafaela aproveitou uma promoção onde o preço de cada caderno é R$ 22,50 e de cada caneta 75 centavos. Sabendo que ela comprou 2 cadernos e 4 canetas, quanto ela pagou no total? Então, esse problema é muito parecido ao primeiro. A quantidade gasta com cadernos foi 22,50 vezes 2, né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 2, 4.
Então foi R$ 45. Agora vamos ver com as canetas quanto ela gastou. 4 vezes 5, 20. Coloca 0, vai 2. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. Né? 4 vezes 0, 0. Desce o 3. Então foi R$ 3, certo? Então juntando agora, R$ 45 mais R$ 3 dá R$ 48. Agora vamos para um problema 3. João foi comprar 28 figurinhas para completar o seu álbum. Cada figurinha custa 35 centavos. Então calcule o valor que ele gastou. Vamos multiplicar. Cada figurinha foi 35 centavos multiplicado por 28. Então 8 vezes 5, 40. Coloca 0, vai 4. 8 vezes 3 dá 24, com mais 4, 28, né? Coloca o 8, vai 2. 8 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então agora vamos multiplicar pela dezena, que é o 2. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 2 vezes 0, 0. Então vamos somar. Desce o 0, desce o 8. 7 mais 2, 9. E desce o 0. Lembrando que são duas casas decimais. Então, esse 0 à esquerda pode eliminar, né? Antes do 9. Fica apenas 9,80. Foi o valor gasto com as figurinhas. Agora vamos para outro problema, problema 4. Osiel é pintor profissional. Ele vendeu o primeiro quadro pelo valor de R$ 175 e o segundo quadro pelo dobro do valor do primeiro. Após pagar R$ 210 pelos materiais que foram utilizados nessas duas obras, o que restou, ele comprou 3 novas telas para fazer novos quadros. Qual foi o valor de cada tela? Então, a gente vai dividir o problema aqui em 4 etapas. Primeiro, vamos ver quanto ele gastou no primeiro quadro, que foi 175. Quanto ele gastou, aliás, quanto ele vendeu, né? No segundo quadro, que foi 175 vezes 2, foi o dobro. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 15. E 2 vezes 1, 2. Né? Então, deu 350. Né? 15 foi 1. Isso, R$ 350. Aí veja só uma coisa. Vamos calcular agora quanto foi que ele ganhou, né? Na venda desses dois quadros. 175 com mais 350. Deu 525, né? Foi o quanto ele ganhou na venda dos dois quadros. Então, ele teve que pagar o material que foi gasto, né? Tinta, pincel, esses produtos. Então, veja só. Vamos fazer a subtração para ver quanto sobrou. Dá R$ 315, né? Foi uma subtração simples, sem reserva. Então, R$ 315 foi o que sobrou, né? Ele ganha na venda desses dois quadros. O que é que acontece? Ele comprou 3 novas telas. Então, vamos dividir esse valor por 3. Certo? 3 dividido para 3 dá 1. Então, 1 vezes 3, 3 para 3 é 0. Desce o 1. Aí, olha só o problema. Você tem 1 para dividir para 3. Não dá. Então, a regra diz assim, que só pode descer de 1 por 1. De 1 por 1 termo, né? Algarismo do dividendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar um 0 aqui no quociente e descer outro 5. Então, colocando 0, você compensa a descida, né, do 5. Aí fica 15 dividido para 3, que é 5. E aí 5 vezes 3, 15, terminamos a divisão. Isso quer dizer que cada nova tela custou R$ 105. Para concluir, vamos fazer esse outro probleminha. O eletricista João tem que dividir 14 metros de fio em pedaços de 0,25 metros, que corresponde a 25 centímetros, né? Quantos pedaços ele vai obter? Então, esse problema, né, já está dizendo ali que é a divisão, temos que dividir 14 por 0,25. É uma divisão de um número natural por um número decimal. Então, lembrando que 14, a gente pode adicionar, né, 2 zeros para frente, vírgula 00. Então, vamos agora dividir esse número por 0,25.
Então, por que eu acrescentei 2 zeros? Para ficar a mesma quantidade de casas decimais. Então, a gente pode observar que os dois números aqui têm duas casas decimais, com isso a gente pode eliminar a vírgula. Então, tirando a vírgula, fica 1400 ou 1400. E o segundo número, que é 0,25, tirando a vírgula, fica 0,25. Mas o zero à esquerda podemos eliminar, né? Então fica apenas 25. Aí agora vamos pegar e observar que 140 dá para dividir por 25. Vamos fazer 25 vezes 5. Dá 125, né? É o mais próximo. Então 5 vezes 25, subtraindo, né? 140 menos 125 sobra 15, desce o zero. E aí fica 150 dividido para 25. Então qual é o número que multiplicado por 25 dá 150? Vamos ver se é 6. É, né? Então 6 vezes 25, 150 para 150, 0. Então a resposta é essa. Serão 56 pedaços de fio. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esses probleminhas aí envolvendo operações e números decimais. Certo? Um bom estudo e até a próxima.